Pai do Senhor, irmãos. O pastor me encorajou aqui a ficar à vontade. Eu posso respondê-lo publicamente, né? Pode ficar tranquilo que aqui é o lugar onde eu me sinto mais à vontade. É entre os irmãos, né? É na igreja de Jesus. E se esse não é o seu sentimento, já começa aí com a primeira provocação para você, porque vai ser uma mensagem talvez de muitas provocações ao nosso coração. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 4. Versículos 32 e 33. Atos capítulo 4, versículo 32 e 33, diz assim a palavra de Deus: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Eu imagino que o sentimento dos irmãos seja o mesmo, e se não é verdadeiramente, vai aí mais uma provocação. O meu sentimento, irmãos, quando estou com a igreja, quando estou com os irmãos, é sempre de alegria genuína, de alegria verdadeira, é sempre de satisfação, é sempre de gratidão. No hino final, né, eu estava refletindo sobre o porquê Deus ter me salvado, né, o porquê Deus ter salvado a cada um que está aqui. Deus nos salvou exatamente para isso. A minha esposa ontem me perguntou se eu estava nervoso com a oportunidade. Às vezes eu falo que não sinto nervosismo, pode parecer arrogância, mas não é, porque eu tenho plena convicção, na verdade, que Deus me salvou para isso, que Deus me buscou para isso, para um propósito específico, e esse propósito, de maneira geral, é servir à igreja, é servir aos irmãos, é servir a cada um de vocês, e vocês em relação aos demais não é diferente. Nós temos um viver comunitário para isso. E nessa manhã, meus amados irmãos, eu quero falar sobre a abundância do viver em comunidade, a abundância do viver em comunidade ou do viver comunitário. Existe uma abundância disponível a nós, igreja do Senhor, por nos propormos a viver em comunidade, ou na verdade por termos sido chamados para vivermos em comunidade, mas não numa comunidade qualquer, numa comunidade separada, numa comunidade seleta, numa comunidade diferente, que talvez alguns de nós ainda não a desfrutamos, que talvez alguns de nós ainda não desfrutemos, na verdade, desta abundância, porque nos falta clareza sobre isso, porque nos falta entendimento sobre isso, sobre o que é viver em comunidade, sobre o que é esse viver de maneira comunitária, como esses cristãos do princípio viviam. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos nessa manhã. E para tanto, eu vou me propor a responder aqui algumas perguntas, para que o viver em comunidade possa ser mais claro para você, para que você possa perceber quais são os benefícios que nós temos, igreja de Jesus, por vivermos numa comunidade onde ela é regida pelo amor. Você, eu, no nosso dia a dia, estamos marcados ou vivendo também em outras comunidades, digamos, em outros grupos, digamos, no nosso grupo educacional, que seja, no nosso grupo profissional, existem grupos, comunidades,
em relação às quais nós também pertencemos. Mas, meus irmãos, nenhum desses grupos, nenhuma dessas comunidades, nenhum desses contextos se assemelha ao que nós vivemos enquanto igreja, ao que nós somos enquanto igreja. E isso precisa ficar muito claro para nós, porque no momento em que tivermos que decidir, no momento em que tivermos que priorizar, não há comparação entre o que está lá fora e o que está aqui dentro. Sempre terá que ter primazia o estar aqui dentro, porque aqui não há elemento de comparação com o que está lá fora. O que aqui é amor genuíno. Se crentes somos, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, que Deus derramou o seu amor pelo Espírito Santo que nos foi dado. A igreja é uma comunidade, é um corpo, é um ajuntamento de pessoas que não é natural, que existe um amor sobrenatural em nossos corações, que nos faz querer nos doar ao outro mais do que a nós mesmos. E onde você encontra isso lá fora? Me diga. Onde você encontra lealdade de verdade lá fora? Recentemente no meu trabalho, é onde eu tenho os choques culturais mais fortes, né? Parece bonito, irmão, essas frases de efeitos que o mundo fala. É encantador, é poético, porque quando se fala todo mundo aplaude. E muitas vezes nós não temos coragem de nos posicionar e dizer que conosco não funciona desta forma. As pessoas dizem que nós temos que nos amar mais a nós mesmos primeiramente, porque se eu não amar a mim mesmo, como que eu vou amar as outras pessoas? Se eu não amar a mim mesmo, eu não vou cuidar de mim mesmo, eu não vou ter um autocuidado, e logo eu não vou precisar, eu não vou conseguir me importar com os de fora, com os meus familiares. Parece bonito. Vamos se amar a si mesmos primeiramente. Vamos colocar o nosso eu na frente, porque se a gente não cuidar do nosso eu, nós não vamos conseguir cuidar dos que estão lá fora. Mas, meus amados irmãos, o nosso eu está lá na cruz de Cristo. O nosso eu está crucificado com Ele. Paulo fala isso em Gálatas 2:20. Quem vive agora não somos mais nós, é Cristo que vive em nós. E a vida que nós vivemos é pela fé. E esse Cristo que vive em nós diz na sua palavra que nos amou mais do que a si mesmo, que se entregou mais do que a si mesmo. Ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amar-nos uns aos outros com o amor que Jesus teve por cada um de nós é amar você mais do que a mim mesmo. Se necessário for, eu entrego a minha vida por você. Mas muitas vezes não é necessário eu morrer por você, eu ser mártir por você. Então que eu entregue a minha vida por você, então que eu me sacrifique por você. E isso nós não encontramos lá fora, meus queridos. Isso não há lá fora. Existem essas coisas até um certo grau, mas na igreja só é possível, repito e reforço, porque a regência de tudo isso é o amor divino, é o amor incondicional, é o amor sacrificial. Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, fala em Romanos, o amor não faz mal ao próximo. Então isso é o norteador das nossas ações. Isso, meus irmãos, é o direcionador do nosso viver em comunidade, é o amor cristão. Eu me lembro e me causava muita estranheza, logo quando eu me converti. A minha hoje esposa, né, à época a irmã Rebeca, me chamou para um culto no lar. E eu, pensando, deve ser mais uma forma, né, que as pessoas criaram para nós nos reunirmos. Deve ser, na minha cabeça eu pensei, deve ser mais uma criatividade, né, dos irmãos, da igreja, para que a gente possa estar próximo. Por que eu pensei isso? Porque eu não tinha contato com esta verdade. Eu até os 12 anos fui educado, digamos, num ambiente evangélico, mas eu era da Assembleia de Deus, então isso para mim era uma novidade. Eu não estava, não tinha consciência, né, do que seria aquilo, mas eu fui, né? Fui. Isso era em 2014, 2013, foi o ano que eu me converti. Foi, irmãozinho? 2013. Tinha talvez meses de crente.
Ainda não tinha talvez lido nem 2 livros da Bíblia completa. Mas naquele dia me lembro muito bem onde foi, apesar de que a minha memória não é tão boa. Lá na MEC, na João Cordeiro, no culto familiar da Piedade. E eu me lembro que eu fui na Irmã Teresa, na MEC. Eu me lembro que naquele dia, eu mesmo sem ter tanto conhecimento da Escritura, mesmo sem me sentir tão confiante em relação aos demais mais experientes, ainda assim eu fui impelido, eu fui encorajado a abrir a Bíblia, pegar um versículo e compartilhar com os que lá estavam. Naquele momento eu não conseguia racionalizar o porquê eu ter feito aquilo, mas passado o tempo, que eu fui tendo mais conhecimento, fui sendo instruído, sabendo, entendendo como que a igreja funciona, quem somos nós, como somos quem somos, por que somos quem somos, tudo fez sentido. Naquele momento eu me sentia encorajado, eu me sentia à vontade para fazer aquilo, mesmo não tendo tanto conhecimento, mesmo estando diante de pessoas que têm mais conhecimento do que eu da Escritura, porque na verdade eu não sabia, mas agora eu sei, é porque eu estava em um ambiente seguro. Eu estava em um ambiente onde eu podia confiar 100% na pessoa que estava do meu lado. E aí talvez você possa dizer para si, mas na prática não é assim. Na prática nós sabemos que existe isso ou aquilo, de fato é, mas nós nunca devemos olhar para a igreja com a presunção do erro, com a presunção do pior. Não, a igreja é um lugar seguro. A igreja é um local, meus amados irmãos, onde a gente está protegido do mundo, não para ficarmos fechados como os apóstolos no princípio, não. É uma igreja para nós nos reunirmos e sairmos, nos reunirmos e sairmos. É aqui que a gente recarrega, é aqui que a gente se encoraja, é aqui que a gente se fortalece e vamos enfrentar o que está lá fora. Mas se nós não temos encontrado esse sentimento aqui dentro, logo a gente passa a estar mais vulnerável lá fora. Então lá no princípio, lá no início da minha jornada, eu fiz isso e Deus me fez entender na continuidade do meu progresso o porquê aquilo tinha acontecido. E aqui eu direciono para você, já que você está aqui, né? Jovem, esse é o lugar mais seguro para você estar. Esse é o lugar mais seguro para você estar. Talvez você possa dizer para si mesmo, mas aqui as pessoas às vezes são duras. Leia Provérbios: fiéis são as feridas daquele que amam, ao invés do beijo daquele que te odeia. Amar é dizer não muitas vezes, amar é impor limites muitas vezes. Então esse lugar aqui é seguro. Este lugar aqui, meus amados irmãos, a igreja está com os irmãos. E foi o que Deus me fez entender bem no início da minha jornada. E é o que eu enxergo quando eu leio Atos. Não precisa ler todo o livro não. Se você ler os 10 primeiros capítulos de Atos, você vê isso. Na primeira oportunidade, quando Pedro prega, quase 3.000 almas se convertem. Na segunda oportunidade, quase 5.000 almas, totalizando quase 8.000 pessoas, 8.000 novos convertidos, 8.000 crentes ali, recém-convertidos, sem tanto conhecimento, sem tanta instrução, mas certos que aquela comunidade ali, meus amados irmãos, era uma comunidade de um só coração, de uma só alma. Eu estava refletindo sobre isso, como que a gente se define, nós igreja, sabemos que somos igreja, e eu pensei, talvez não haja definição melhor do que essa. Nós somos uma comunidade de um só coração e uma só alma. Nós somos isso. E o que significa ser um só coração, ou termos um só coração, termos uma só alma? É interessante que lá em Provérbios também, 4:23, a Bíblia vai dizer, o Salomão vai dizer, né? Sobretudo que se deve guardar,
guarda o teu coração, porque dele procedem os caminhos da vida. Ou seja, o cuidado que Salomão nos manda ter é com o nosso coração, guardá-lo, porque é o que está aqui que dita os caminhos da vida. Jesus lá em Mateus 6:21 diz: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E eu fiquei pensando, refletindo sobre isso. Se aquela era uma comunidade de um só coração, de uma só alma, o que significa isso para nós? Se Jesus nos diz que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração, é porque a nossa percepção de valor em relação à igreja não pode se equiparar a nada desse mundo, como já o disse e repito. É muito fácil nós enxergarmos na nossa vida quais são as nossas prioridades. Se você quer enxergar, ou se você tenta na verdade enxergar a sua percepção de valor em relação ao viver comunitário, e na prática, o que é o viver comunitário, né? Para detalhar mais, deixa eu dar um exemplo e fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você sentiu saudade de ir ao culto familiar? Saudade, sentimento de estar perdendo algo. Qual foi a última vez que você sentiu saudade? Que você não conseguindo ir, você te doeu. Se isso não tem acontecido há algum tempo, é porque a sua percepção de valor em relação ao que é viver em comunidade está fragilizada. É porque o seu coração pode não estar 100% lá fora, mas não está também 100% aqui. É porque o seu tesouro não está aqui com os irmãos. É para mim, digamos, é confortável falar sobre isso, porque eu não sei se Deus me chamou para falar sobre isso, mas desde o início, muitas das coisas que me aconteciam me faziam enxergar o valor disso. E eu pergunto, ou eu lembro-me na verdade, das vezes que eu sentia saudade. Na pandemia, quando em função do que aconteceu, nós não conseguíamos ir à Piedade, que era onde íamos, né? Na casa do irmão Paulo, e nós passamos aí à casa do irmão Hélio no pôr do sol. Eu lembro-me que no último dia que eu estava lá com os irmãos, que já tinha criado um vínculo mais forte de afeto, de proximidade, conhecido rostos novos. Eu lembro que no último dia, quando eu sabia ser o último dia, eu fui me despedir dos irmãos e chorei lá com os irmãos. Parecia uma criança chorando. Por quê? Porque eu percebia valor, porque eu ia sentir saudade, porque talvez eu nunca mais veria aqui aqueles irmãos como não vi mais a irmã Fátima, que todos os dias que estava lá, eu olhava para aquelas clãs ou cabelos brancos na cabeça dela, e mesmo ela sem falar, ela me encorajava com o testemunho dela, porque eu pensava, se essa irmã tem perseverado até os seus cabelos brancos e partiu daqui para a glória, o meu destino não pode ser diferente. Então viver em comunidade traz isso para nós. E talvez você está deixando passar isso. Talvez você está fraco na sua vida, entre aspas, individual, porque você não tem desfrutado disso. E para você desfrutar disso, você precisa perceber o valor disso. Você precisa colocar isso não como prioridade, porque como a gente faz uma prioridade, né? Vamos listar aqui uma lista de prioridades. Aí eu coloco trabalho, isso, aquilo, outro e qual. E talvez eu vou dando peso, né, para cada uma dessas coisas. Trabalho tem peso X, isso tem peso aquilo. Eu vou quantificando para listar as minhas prioridades. Eu estava pensando sobre isso também.
Se eu olho para a igreja, para viver em comunidade, e eu tento colocá-la numa lista de prioridades, já está errado. Já está errado, porque a matemática, meus amados irmãos, não traduz o que é viver em comunidade. A matemática não consegue explicar o que é a nossa vida em comunidade, porque aqui 1 mais 1 não são 2 não. Você não lembra da multiplicação de peixes não. Você não lembra dos 12 espíritos que bastaram só 2 para encorajar a multidão não. Aqui a matemática não funciona. É igreja, igreja, igreja. Nada está acima disso. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, as prioridades, são as demais coisas, vão ser acrescentadas. E na prática, né? Na prática, irmãos, é o eu lá, ó, na cruz. Não pode esquecer disso não. Porque o teu eu vai querer te trazer sugestões, vai querer ser opinativo, para te fazer declinar disso, para te fazer querer olhar diferente. Mas ele está crucificado. Agora é Cristo vivendo em nós. É nós vivendo pela fé, meus amados irmãos. E aqui mesmo sem dizer, eu respondi um pouco de quem somos, né? Eram 3 perguntas que havia dito inicialmente. Quem somos? Como nos tornamos quem somos? E por que somos quem somos? Nós somos esta comunidade, irmãos. Esta comunidade que nos tornamos, ou nos tornamos ela, a preço de sangue. Foi louvado aqui, né? Um hino de coração para coração. É como eu me sinto, irmãos, entre vocês. De coração para coração. Talvez a forma que eu comunique, que eu fale, pode ser falha em algum momento. Talvez você pode entender diferente, pode ser mais doído, não sei. Mas eu não olho para nenhum de vocês e projeto lhes fazer o mal. E o inverso também não pode ser verdade. E nós, em relação aos nossos irmãos, também não pode ser verdade. Muitas vezes nós somos imperfeitos em obras, mas a nossa motivação deve ser sempre perfeita, santa, correta, a melhor. Porque quando nós entendemos isso, nós temos muitas destravas, digamos assim, no nosso viver, no nosso se relacionar. Às vezes eu vejo um irmão que eu sei que, se ele continuar, não vai dar certo, e a gente se retrai, a gente não faz o que precisa ser feito, a gente não intervém. Por quê? Com medo, talvez, do que ele possa pensar, do que ele possa interpretar, da maneira como ele venha nos enxergar. Não, irmãos, nós somos uma comunidade, digamos, de proteção mútua, de autoproteção. A santidade entre nós é trabalhada muito em função disso também. Porque muitas vezes aquilo que na minha vida está me atrapalhando, ou meio que como um embaraço, e eu estou cego para aquilo, existe um irmão do meu lado para me apontar o melhor caminho. Então nós somos esta comunidade. Eu lembro-me, para encerrar esse ponto, que quando eu me converti, lá vou eu, né, de novo. Eu sempre fui, não sou de cidade, né? Sou de interior. Saudosista que sou eu, viu? Eu era muito bem relacionado lá no interior, né? São Gonçalo da Amarante. Tinha vários amigos. Era o cara do futebol, bem quisto na escola por conta disso. No bairro, a avó, sempre me dei bem com pessoas mais antigas. Então eu era muito bem relacionado. E quando eu me converti em Fortaleza, uma nova vida, né? Uma nova realidade, novas pessoas. E aqui me vem à memória, né? Novas pessoas que foram surgindo: Rebeca, Ebers, Ivanildo. Para quem não sabe, né? Mais vale como simbolismo disso que estou falando, o meu terno, que eu tenho até hoje, o único, para falar a verdade,
Quem me deu foi o irmão Ivanildo. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, lá na frente estava ele lá, os irmãos também. Então todos esses fatos, todos esses acontecimentos corroboram para isso que estou falando. Mas lá no princípio, quando eu olhava para trás, agora tendo decidido por Jesus fielmente, eu pensava na quantidade de coisas que eu estava abrindo mão, que eu estava deixando para trás, a quantidade de perdas. Essa era a minha visão que eu estava tendo naquele momento. E teve um dia que eu, lendo um texto, depois de já estar passado por algumas experiências, duas experiências na verdade, mas um texto lá em Marcos, capítulo de número 10, aí ó, isso é viver em comunidade, ó. Alguém aqui, um servo foi lá, botou água aqui. Marcos 10, Pedro, versículo 28 diz assim, ó: e Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Era o meu sentimento, num determinado momento, lá no início. Senhor, deixei tudo. Deixei meus amigos, ou os meus quase amigos, não sei a verdade. Deixei tudo, meu Senhor. Minha família, está todo mundo lá. E o Senhor sabe que eu tinha o maior prazer em estar lá com eles. Eu não posso mentir, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que o meu maior prazer era estar lá aos domingos, num time que era da família, disputando o campeonato lá, intermunicipal. O Senhor sabe, eram meus irmãos, meus tios, todo mundo ligando para mim: bora, bora, bora. E o Senhor está doendo, não vou mentir não. Essa ruptura não está sendo fácil não. Aí é isso que eu cheguei nesse texto aqui, me identifiquei demais com Pedro. Senhor, nós deixamos tudo para trás. Aí Jesus fala o seguinte: e Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa. Aí, opa, eu deixei uma casa lá em São Gonçalo. Ou irmãos, opa, deixei um lá. Ou pai, opa, tem um lá também. Ou tinha, Ou mãe, a mãe estava aqui. Ou mulher, a mulher ainda ia aparecer. Aí a bênção, a mulher apareceu aqui. Ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Opa, não é só perda, tem ganho também. E o ganho parece que é maior do que a perda, porque é 100 vezes mais, Eu deixei uma porção lá, mas parece que deixar lá e viver o aqui é ter uma multiplicação daquilo que eu achava que era perda. Aí tiveram 2 anos consecutivos, final de ano, confraternização, lá na casa, no apartamento, no salão de festa do irmão Fabiano e da irmã Ivna. Estava eu lá, aquele povo tudo lindo, alegre, se confraternizando. Somos todos assim bem ajustados. Não vou cantar porque eu não canto tão bem quanto o Ezequias, mas esse hino, um só coração. E aí por 2 anos consecutivos eu tive a mesma experiência. Eu me afastava, e aí Deus me fazia ver os irmãos se confraternizando, se abraçando, com um sorriso no rosto. E Ele falava para mim: tá aí, 100 vezes mais, em irmãos, em irmãs, em casas. E eu entendi, Senhor. Por isso que, irmãos, às vezes a minha esposa, ela diz mozinho, mas nem todo mundo entende dessa forma. Mas se eu chegar na sua casa, é evidente que com a educação, eu vou me sentir em casa.
Porque você é meu irmão, meu querido. Eu sou seu irmão. Isso não é pouca coisa, não. Esse vínculo é a partir do sangue de Jesus. Ele tirou você lá do lamaçal de pecado, tirou eu lá do lamaçal de pecado. Agora vocês dois são irmãos. Vão se ajudar, vão se proteger, vão orar um pelo outro, vão viver isso. Um pouquinho do céu, na verdade um pouquinho não, talvez seja a maior porção do céu na terra. É esse viver em comunidade, é desfrutar dessa abundância que é a vida comunitária. Ou você não vê abundância nesse texto aqui de Marcos? Eu vejo demais. Então se você está talvez olhando com aquele sentimento, será? Está doendo? É porque você talvez não enxergou o agora ainda. Você não enxergou onde você está. Você está num ambiente de abundância verdadeira, genuína. Então, deixa passar. Não olha. Não é perda, na verdade, né? Então, nós somos isso. Nós somos uma comunidade de um só coração e uma só alma. Estou dando ênfase, né, em quem nós somos, porque talvez seja a clareza que mais, digamos assim, é necessária para nós. Quem nós somos? Nós somos esta comunidade de um só coração. Como eram esses irmãos? Não pode ter mudado. As pessoas muitas vezes, nós pegamos livros, né, sobre a história da igreja, sobre a eclesiologia, e as pessoas falam da igreja de Atos com um saudosismo e pondo-a num passado distante e fechado. Não podemos aceitar isso. Jesus é o mesmo ontem, hoje o será eternamente. Diz lá em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Precisa ser a mesma coisa. Por definição precisa fluir da mesma maneira, acontecer da mesma maneira, sentirmos da mesma maneira. E se não tem acontecido, talvez seja pela forma como nós temos enxergado, seja talvez porque a nossa identidade nestes termos está fragilizada, ou nós nem a reconhecemos, nós nem temos talvez clareza sobre ela. Então, um povo de um só coração e uma só alma. Coração é percepção de valor, né? E aqui já ficou claro, não existe comparação. Nem quando você pensar em comparar, não existe. Aqui é natural e sobrenatural, é terreno e celestial. Não tem comparação. Está aqui, está lá sentado com Cristo nas regiões celestiais. É lá que você está comigo lá, sentado, olhando para baixo. Mas a gente está lá. Se já ressuscitaste com Cristo, né? Como diz lá em Colossenses, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Eu até estava pensando sobre isso, né? Lá em Mateus diz, não ajuntais tesouro na terra. E se eu talvez entendo que os irmãos são o meu maior tesouro, que essa vida em comunidade é o meu maior tesouro, os irmãos estão aqui, né? Na terra. O Senhor não vai contrariar uma coisa com a outra? Não vai, não. Porque a gente está aqui, mas não é daqui. Nós não somos daqui. Aqui é só peregrino, só forasteiro. A gente está aqui só para ajudar este mundo mal a não apodrecer de maneira mais rápida. Nós não somos daqui, nós somos de lá. Então, não tem contradição alguma. É só nos reconhecer como de fato nós somos. Mas também fala uma só alma. Uma só alma, um só coração e uma só alma. Quando eu vejo essa expressão, uma só alma, não me vem passagens, mas me vem referências na cabeça automaticamente. Porque uma só alma, irmãos, é ainda, não digo que é ainda mais profundo, mas
é algo de fato que só o Espírito Santo de Deus, para nos fazer sentir a mesma coisa, mas que é possível. Por exemplo, eu vou dar logo um exemplo para desconstruir as justificativas que eu sei que possam surgir, como surgiam para mim, né? Vamos abrir lá em Neemias. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. O que é uma só alma, né? Neemias, como nós sabemos, era copeiro, né? Tem o nome do rei aqui, mas de um determinado rei. Estava lá na sua vida palaciana, no seu ofício ordinário, né, de copeiro. E nós sabemos que esta função, até em particular, exigia-se por parte daquele que a ocupava uma certa relação de confiança com o rei, porque naquela época muitos dos assassinatos, digamos, que se procuravam fazer era por envenenamento. Então, esta pessoa precisava ser alguém de extrema confiança, de um relacionamento bem próximo, né, com a autoridade da época. E era o contexto em que Neemias estava. Lá no capítulo 1, versículo 1 diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. A Bíblia não fala essas coisas à toa, né? A fortaleza é uma vida palaciana, perigos não existiam, desconforto talvez não existiam tanto quanto talvez fora dali. Era uma vida bastarda, boa. Que veio Anani, um de meus irmãos. Eu gosto dessa expressão. Eu gosto, irmãos. Ele não fala isso à toa. Ele estava lá na vida palaciana, Anani não estava lá, ele veio. Mas quando ele veio, ele faz questão de um de meus irmãos. Essa identificação aqui, esse prazer, né? É quase uma autoafirmação, é dos meus, faz parte do meu povo. Eu me identifico com ele, não importa a posição, digamos assim, social, não importa o volume da minha conta bancária no final do mês, não importa se menor, se parecido, se maior, não importa, é meu irmão, é dos meus, somos do mesmo povo. Um dos meus irmãos, ele diz, né? Ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. A primeira pergunta, né, de Neemias foi buscar saber como estavam os seus irmãos. A sua primeira preocupação, né? A sua primeira pergunta. Isso denota, né? Isso mostra, isso evidencia de certa maneira aquilo que estava aqui no coração dele. A Bíblia não diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, então automaticamente ele viu e quis saber, se importou. E aqui eu me coloco no meio também. Qual foi a última vez que a gente fez a ligação para um irmão nosso, para saber como é que ele está? Porque muitas vezes isso parece de maneira equivocada, né? Se concentrar entre, ou nos, né, líderes, guias, oficiais, ministros, pastores. Meus irmãos, se os benefícios da vida comunitária se resumisse a eles, nós não teríamos benefícios, porque eles não são onipresentes, onipotentes, oniscientes, mas todos nós, se no mesmo Espírito, cumprimos quase que essa função. Porque eu atendo uma situação que você não consegue atender, e nem sabe, você atende uma que eu não sei e não conseguiria atender, e assim o organismo funciona de maneira saudável. Assim nós nos fortalecemos e desfrutamos da abundância de um alto cuidado uns pelos outros. Porque talvez, muitas vezes é só isso.
Alô, Pai do Senhor, irmãos, como é que você tá? Tá bem? Oi, irmão, tô passando por umas lutas aqui. Amém, irmão, precisar de mim, tô aqui, Deus é contigo. Aí o irmão que estava orando, ô Senhor, muito obrigado por ter tocado no coração do irmão, para ligar para mim, para me trazer essa palavra de ânimo. Eu me lembro que, lembrei agora, né? Eu sou jovem e não sou jovem, né? É difícil me posicionar agora. Mas quando eu era mais jovem, que tínhamos, éramos bastante aguerridos, arrojados. Eu me lembro que quando alguém estava pensando em enfraquecer, irmãos, dava tempo não. Rapaz, cadê o irmão fulano de tal? Rapaz, 2 semanas que ele não aparece, na Praça do Ferreira. Rapaz, plano de ação, a tropa, chegava lá, eram uns 20, dava logo um susto, nem avisava, só a presença lá, o irmão já, opa, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou me... E dava aquela injeção, aquele desfibrilador espiritual, né? Toma aqui, você não está sozinho não, não entre na síndrome de Elias não, o Senhor está sozinho não, está sozinho não, o Senhor vai preservar um remanescente até o fim. Somos um corpo, uma comunidade, ninguém vai ficar para trás não, estamos todos no mesmo barco, e o Senhor está lá do nosso lado. Às vezes a gente pode nem perceber, mas Ele está, e as ondas não vão virar. Não dava nem tempo. E Neemias perguntou, né? E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam. Perguntar, irmão, se importar, demonstrar amor, materializar na verdade o amor, né? Era o que eu ouvia muito no princípio: a igreja não tem amor. Eu respeitava porque eu era um novo convertido, continuo respeitando aqueles que falam isso, mas eu não posso concordar. Se você diz que a igreja não tem amor, meu irmão, minha irmã, por definição, a igreja tem amor. É por definição, Romanos 5,5. A não ser que a gente tire aquele texto da nossa Bíblia. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Se a igreja não tem amor, então Jesus se equivocou, nos deu um mandamento impossível de cumprir-se. Não, às vezes a gente falha em externar esse amor. Aí sim, aí a gente começa a concordar, porque talvez não estejamos tão maduros, tão sensíveis. Tudo bem, mas aqui tem a fonte principal, sim, porque sem isso nada vale a pena, nada acontece. Paulo diz, irmãos: ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, martírio, coisa sensacional, olha aí, sem amor, não. O amor, como disse lá, Eclesiastes, é guardado aqui, ó, Provérbios, né? É de onde dita-se os caminhos da nossa vida. E ele perguntou, né? Versículo 3: e disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Então ele perguntou e trouxeram para ele: Neemias, o cenário é esse, tudo queimado, miséria, tristeza. Percebe, irmãos, Neemias estava lá, vida palaciana, homem de confiança do rei, na fortaleza. Primeiro evidenciou aquilo que estava no seu coração: preocupação, interesse pelos seus. Após a identificação que ele afirma, e é trazido o cenário para ele. E aí diz o texto, versículo 4: sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Uma só alma, mesmo distante. É que eu vou quebrar a justificativa, né? Distância geográfica não justifica. Trabalho não justifica. Neemias estava trabalhando, estava distante. Nada disso justifica. Porque quando a gente entende, quando a gente tem, na verdade,
este vínculo, como eu disse, às vezes ele até pode estar um pouco adormecido em função de outras coisas, mas nada disso justifica nós não sentirmos as mesmas coisas. Chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Eu gosto muito de Ruth também, né? Quando estava ali com a sua nora, ou futura nora, potencial nora, que todos os seus filhos falecem, e ela mesmo sendo de um povo estranho, distante, após ter sido orientada a ir para os seus, para a sua terra, ela voluntariamente diz ou se recusa que não iria, e diz: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Identificação voluntária, escolha. Lá em Atos capítulo 3 diz: todos aqueles que de bom grado recebiam a palavra eram aglutinados, passavam a fazer parte da igreja. Uma decisão voluntária de cada um de nós, ninguém nos forçou, não, nós escolhemos. Uma vez que nós entendemos o Evangelho de Cristo, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então Neemias, mesmo distante, irmãos, eu me lembro, tenho várias lembranças, graças a Deus, né? Era um sábado, acho que era um sábado, que era meio-dia. Estava meio borocochô lá em casa, ainda morava lá na Piedade, e os irmãos estavam na Praça do Ferreiro. Aí eu não fui, aí eu para um lado para o outro, aí fui entrar ao banheiro, aí me veio à mente: como é que pode, rapaz? Seus irmãos lá na batalha e você aqui em casa? Tá errado. Aí eu, opa, uma só alma? Se eu não posso estar lá por alguma razão, de fato, que justifique presencialmente, eu vou estar em oração, eu vou estar intercedendo, eu vou estar jejuando, eu vou estar lutando a mesma luta, eu vou estar lutando a mesma batalha, eu vou me identificar em uma só alma com os meus irmãos. João estava onde? Ilha de Patmos, sozinho. Mas diz a Bíblia, no dia do Senhor, foi-lhe dado a visão, que o final da igreja não era ponto final dado pelo mundo, não. O final da igreja era triunfo, e é triunfo. Os seus irmãos que estavam padecendo perseguição, e ele também, o mundo não teria a palavra final sobre eles. Jesus fala em Mateus: não temeis os que matam o corpo, e nada podem fazer contra a sua alma. Ninguém pode, meus amados irmãos, nos deter. Como já ouvimos muitas vezes, mas muitas vezes não fazemos uso da força que isso tem. O sangue da igreja é a semente dos mártires. Esta igreja está sustentada, meus amados irmãos, com um preço que ninguém está disposto a pagar, somente nós, igreja de Jesus. Uma só alma. Reflita sobre isso. Pense, ou pensemos, né? Pense sozinho não, pense em comunidade, que é melhor. Não se ache pequeno, sem recurso. Não se intimide, não, irmãos. Aqui não é lugar para isso. Não se acanhe, não. Como eu disse e repito, aqui é o lugar mais seguro que nós podemos estar. Aqui é o lugar onde nós queremos ou devemos querer estar. Neemias senta e chora. Quanto de choro, né, tem saído dos nossos olhos. Não por situações como essa de Neemias, mas por alguns que talvez estão figuradamente na mesma situação. Às vezes eu chego em determinadas
casas de supetão, nem aviso. Porque, irmãos, não me causa alegria. Eu sinto quando alguém está caído, quando alguém está distante. Se isso não nos comove, a gente precisa rever como nós temos olhado para nós, como nós temos olhado para o nosso viver em comunidade, para que a gente possa desfrutar da abundância que é isso. Então nós somos este povo, irmãos. Somos um povo feliz. Somos um povo alegre. Somos um povo leve. Somos um povo convicto. Somos um povo amável. Somos um povo acolhedor. Irmãos, mas tem aqueles, exercite o seu amor, a sua paciência em relação a ele. Ame-o um pouco mais. Às vezes quando você encontra uma pessoa mais difícil, é uma oportunidade maravilhosa para você dilatar o seu amor. É maravilhoso. É só você pedir talvez um pouquinho mais de graça a Deus, que Ele vai lhe dar. Mas o nosso viver é isso. Isso é quem nós somos. E como falei, nos tornamos quem somos, esta comunidade, a preço de sangue, né? Jesus alcançou a cada um de nós. Jesus alcançou a cada um dos que aqui estão. Irmãos, eu fico pensando, né? Quase 8.000 pessoas. Aqui talvez não tem 8.000, 10%, 880, 1% talvez tenha aqui, né? Dos quase 8.000 que tinha lá. E lá quase 8.000 com este sentimento, irmãos. Com esta unidade. Com esta percepção igual sobre aquilo que de fato importa. Não é se você gosta de azul e eu de preto. Você pode gostar do seu azul e eu do meu preto. Você pode gostar de macaxeira e eu de batata frita. Isso não importa. Mas você não pode olhar para mim e achar que eu não estou disposto a morrer por você. Não pode. Eu não posso olhar para você e não achar a mesma forma, e não pensar da mesma forma, e não confiar da mesma forma. Não pode. E por que nos tornamos quem somos, né? Nos tornamos para um propósito. Nos tornamos, irmãos, para um propósito. E esse propósito é interessante que lá em Atos, voltando ao texto, né? Versículo 32 e 33, né? E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. O nosso propósito é esse: dar testemunho com poder da ressurreição de Jesus. Irmãos, se você lê, como eu disse, quando você lê com essa ótica, né, os 10 primeiros capítulos de Atos, você percebe que se não houvesse essa unidade na comunidade, irmãos, o negócio ia ficar estreito. Porque ele sai e prega, apanha, sai e prega, são presos, sai e prega, um é morto. Irmãos, um ia olhar para o outro assim: meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? Mas quando eles saíam, que acontecia uma dificuldade, e eles voltavam, não tinha temor não, tinha oração, tinha jejum, tinha consagração, era um lugar tremendo, todo sendo cheio, saiu novamente. Então, para o cumprimento do nosso propósito, nós precisamos desfrutar desta abundância comunitária, abundância de consolo, abundância de encorajamento, abundância de fortaleza, abundância de convicção, abundância de certeza, abundância de esperança, de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, de que nós somos sal e luz desta terra, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus.
Deus me deu, sei nem quanto tempo tá, mas vou encerrar. Deus me deu a oportunidade recente de conhecer alguns grandes empresários evangélicos. Aí eu, instruído que sou, aqui, nem sempre consigo, mas eu sempre, em regra, procuro presumir sempre o melhor de quem quer que seja. Às vezes até de maneira ingênua, e isso é bom, não é ruim não. Ser ingênuo nesse sentido é bom, melhor do que ser malicioso, melhor do que ser reticente e não achar que não podemos confiar nas pessoas e principalmente nos nossos irmãos. Mas foram 2 experiências, irmãos, para a minha tristeza. Mas por outro lado, para a minha certeza ainda mais, de que esses irmãos aqui, e os que não estão aqui por alguma razão, simples, esse aqui é o meu povo, esses aqui são os meus irmãos. Essas pessoas, empresárias evangélicas, vivem numa bolha, numa casta. Quem está de fora, que não pertence à mesma classe, que não tem o mesmo perfil, não consegue entrar, não consegue furar. Eu furei porque talvez Deus furou para mim, Aí eu acessei. É só para me decepcionar, irmãos, e só para ter certeza ainda mais, porque como falei e repito, e trago novamente, Neemias estava lá. Quando o Senhor chegou, ele se abraçou, ele se identificou. Quantas vezes nós que estamos ali aos sábados, ouvimos dos nossos pastores, que apareciam compromissos, convites, que iriam chocar com a reunião de obreiros, reunião com irmãos simples, mas que eles diziam não, porque eles percebem valor por estar com os irmãos, eles reconhecem a importância de estar com os irmãos. Nós precisamos resgatar isso, irmãos, porque isso muitas vezes é a razão de nós não vermos o que acontece no versículo 33, é não termos clareza de quem somos, é não termos clareza do preço que foi pago para sermos quem somos, e não termos clareza do porquê somos quem somos. Somos esta comunidade que foi feita desta forma a preço de sangue, foi feita dessa forma a preço de sangue para testemunhar com poder e autoridade. Vamos ficar de pé nessa manhã. Eu não sei se os irmãos vão louvar, mas eu já digo a você, se há no seu coração algum entrave, para que você possa olhar para o seu irmão e enxergá-lo desta maneira que tentei colocar nesta manhã, não deixe isso permanecer. Não deixe coisas pequenas, irmãos, nos paralisar, confundir-nos e impedir-nos de desfrutar esta abundância da vida comunitária.
você possa sair do seu lugar e se confraternizar com seu irmão. Por mais que tente explicar, eu sei não há razão de alguém querer sempre mostrar